Sinti, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3212-0300. Acesse www.sinti-sc.org.br. Bem-vindos, amigos do Floripa em Foco do Sinti, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Nesta semana, em nosso estúdio, com o professor Carlos Alberto Lopes, diretor de comunicação e imprensa do Sinti. Boa tarde, professor. Tudo bem? Olá, tudo bem. Tudo. Marcada, então, a greve geral dos trabalhadores brasileiros. A princípio, uma data do dia 11 de novembro. 11 do 11. Todas as centrais sindicais do país, quase todas, né? Que tem alguns aí que a gente não pode confiar muito, evidente, né? Mas as maiores, as mais importantes, os servidores públicos do país também já definiram essa data. Então, a partir de agora, nós vamos trabalhar nas bases sindicais das categorias, dialogar com a população para construir essa greve geral como uma forma de se contrapor a tudo aquilo que o governo federal Temer, né, o governo se propôs a atacar todos os direitos, não só dos trabalhadores, mas a questão dos serviços públicos, né, em todo o país. E venda, né? E venda de patrimônio nacional, né? Já começou com a questão do pré-sal, né? A transferência, tirando a exclusividade da Petrobras, né? Na exploração do pré-sal, e isso inviabiliza a questão dos royalties para a educação pública, né? E para a saúde, né? Para a saúde também. Então, em função de todos esses, nós tivemos essa semana também uma mobilização na Eletrosul. Nós, dos servidores públicos estaduais, estivemos lá, né? Que é uma empresa também que o governo federal quer privatizar, né, os serviços de energia. Então, dessa maneira, a forma de se contrapor a isso é uma greve geral unificada em todo o país. E é evidente que para isso acontecer não é só o setor público nem o setor privado. Tem que ter uma unificação, né, de todas as forças políticas, os movimentos sociais, a juventude, né? Nós vamos trabalhar nessa data para fazer uma grande manifestação em todo o país, em todos os estados, para tentar... Para deixar bem claro, né, o que está fazendo esse governo. Para o Congresso Nacional e para o governo, que nós não vamos ficar de braço cruzado com relação a todo esse ataque, não só ao patrimônio, mas principalmente, por exemplo, em Florianópolis, que a gente já tem falta de medicamento, de atendimento, né, de consulta em postos de saúde aqui grandes Dá uma confusão na prefeitura, né? Cortaram verbas, sumiram com verbas. Isso, cortes no orçamento, né? Na lei de diretriz orçamentária. Então, isso é uma política que vai acontecer em todo o país, né? De sucateamento da saúde e também congelar o orçamento da educação. Para nós é uma questão muito problemática, porque nós viemos nos últimos 15 anos praticamente ampliando as matrículas e a oferta de ensino público. Tem crescido o número de alunos? Tem crescido, com a abertura dos institutos federais tecnológicos, que é a educação pública de alta qualidade, de alto gabarito, né? Ampliação das universidades federais. Então, o MEC agora já soltou uma portaria reduzindo as vagas nas universidades do sistema federal, né? Nas universidades públicas, reduzindo as matrículas. Então, frente a essas políticas que vão negar o acesso da população aos serviços, nós marcamos essa greve geral para o dia 11. Concomitante a isso, nós também estamos enfrentando um ataque muito severo à educação pública no que diz respeito à reforma do ensino médio, que é a etapa da educação que tem mais crise na educação brasileira. A etapa que tem mais crise em que sentido? Os alunos não aprendem, não têm proficiência, não têm desempenho e têm evasão, ou seja, os alunos não conseguem concluir o ensino. E tem também a falta de acesso. Nós temos 1.700.000 estudantes de 15 a 17 anos que não estão matriculados. 1.700.000 no país. E aonde estão esses jovens? Às vezes refém do tráfico de drogas, da criminalidade. Não estão estudando, não estão estudando. E é no ensino médio que o governo federal se propõe, ou já se propôs a tirar sociologia e filosofia do currículo? Exatamente. Quer dizer, os caras já não conseguem pensar direito, ainda vão precarizar ainda mais. Exatamente. Essas disciplinas, porque ele estabelece um currículo comum
de 1.200 horas para um ano de estudos, e depois os outros 2 anos seriam a parte variável, ênfase em algumas áreas de humanas, de matemática, de línguas, né? Teriam essas áreas de ciências da natureza, teriam essas áreas. Por exemplo, se o estudante tem aptidão, quer fazer uma área tecnológica, ele se matricula em matemáticas exatas. E ele também pode ter ênfase na formação técnica profissional. O problema é essa negação de uma parte dos conteúdos. Porque o problema do segundo grau não é que o aluno não gosta dos conteúdos curriculares que estão hoje de matemática, ciência, português, biologia. Não é o problema, não é esse. O problema é a qualidade do ensino que é oferecido. A pouca preparação dos professores. Falta de instrumentos, equipamentos, salas. E nós fizemos um debate ontem no Conselho Deliberativo do SINT, e nós convidamos uma professora da Universidade Federal, e ela coloca uma coisa importante, porque o ensino médio, ele até 2006, ele não teve financiamento nenhum. A política nacional, ela privilegiou o ensino fundamental. Hoje nós temos 98% das crianças atendidas no ensino fundamental, dos 6 aos 14. E o ensino médio ficou esses anos todos sem livro didático, sem merenda, sem apoio nenhum, né? Não tem os professores qualificados, né? Os professores, em geral, do ensino médio são profissionais que trabalham em 3, 4 escolas. Para dar conta. No ensino fundamental, a maioria trabalha apenas numa unidade. Então, o ensino médio, por conta desse abandono, esses resultados, baixo Enem, evasão, não aprendizagem, é em função dessa política que só foi parcialmente corrigida a partir de 2006 com a lei do Fundeb, que é um fundo fiscal que começou a ter financiamento tanto para a educação infantil quanto para o ensino médio, e principalmente também por conta da União não ajudar a financiar nem a infantil nem o ensino médio. Então a crise, ela não tem nada a ver com essa qualidade do currículo, até porque é uma opinião minha. Saiu outro estudo agora, que isso já se repete na educação há muito tempo. Todos os alunos que passam no vestibular da Universidade Federal, aqui, por exemplo, em Santa Catarina, 50% deles mudam de curso depois que estão lá dentro da universidade. Metade. Então, você fazer com que o estudante do ensino médio, ele já tenha negado uma parte enorme do conhecimento que a gente tem para se especializar numa área e abandonar a sua formação integral, porque a escola integral é importante, mas o ensino também tem que ser integral. Não se pode negar o conhecimento. Eu acho prematuro o aluno ter que escolher uma área de ênfase, porque ele não conhece ainda. Ele não tem, ele mesmo está se descobrindo. Ele está se descobrindo, está na sua formação. Então, ele vai poder, quando concluir esse ensino médio de formação geral humanista, propedêutico, que a gente diz, que é o cara que forma integral no conhecimento, ele pode fazer o ensino pós-técnico médio, entendeu? Ele pode fazer educação profissional, aí ele pode se profissionalizar. Procurar um curso profissionalizante. Agora, sobretudo, a nossa divergência com a medida do Ministério é porque o estudante, geralmente das classes trabalhadoras, né, que estão na escola pública, ele tem direito também de ir para o ensino superior. Porque o Brasil tem baixíssimo nível de matrícula no ensino superior. Então, você formar ele precariamente, a medida provisória ela estabelece que com 1 ano e meio de percurso escolar, você já ganha um certificado. Então, para ir para o mercado de trabalho. Exatamente. Já passa uma imagem para a sociedade que o Estado está concluindo, está dando certificado, está qualificando. E como tu disses, para nós é uma visão que vem de fora para dentro, ou seja, uma visão da Federação das Indústrias, do comércio. Já tem endereço esses interesses. Preparar rudimentalmente o estudante, um conhecimento básico que a única área que é obrigatória nos 3 anos é a línguas e matemática, né? Português e matemática, e o inglês para o nosso
desespero, ele tira o espanhol, que nós, sul-americanos, os nossos vizinhos aqui de integração econômica são todos de língua espanhol. Inclusive, nós em Santa Catarina, nós temos o Vale do Itajaí com a opção de língua germânica, alemã, ele também nega, também tira. Então, esse é o governo. A gente está dizendo que é apenas preparação de mão de obra, barata, instrução, ao invés da formação integral do estudante. Como diz aquele jargão, né? Essa escola prepara pessoas não para pensar, mas só para apertar botões em multinacionais. O professor falou que o ensino médio está sendo levado para 1.200 horas ano de ensino. Isso está aumentando ou está diminuindo do que é hoje? Tem apenas um aspecto positivo, que é essa questão de aumentar a carga horária. Entendeu? Passa de 800 para 2.400. Nossa, triplicou? É 60% a mais de jornada. Evidente que a gente está questionando, vai ter mais dinheiro na proporção do aumento da carga horária, porque você precisa de mais profissionais, você precisa de mais estrutura, você precisa de apoio para estudantes, mais funcionários, você precisa de tudo. E a gente sabe que o governo do estado de Santa Catarina, que é um dos mentores dessa medida provisória, ele aproveita todas essas políticas, que na realidade não é uma política de estado, é apenas um fomento, é um programa de fomento. A escola recebe, a Secretaria de Estado recebe um valor se a escola fizer a adesão. A proposta aqui são 30 escolas, já tem 23 que aderiram. Claro que nós vamos trabalhar para a comunidade resistir, não aderir a esse programa, de questionar. Que programa é esse mesmo? Esse programa de fomento do Ministério, que é a medida provisória. Para passar para 1.200 horas ano? Para 2.400. Dá para optar? Não, a escola que aderir, ela tem que entrar nesse programa. Sim. Entendeu? Então a formação... A escola pode optar, então. Mas para o Estado participar, ele tem que arrumar 30 escolas, ok? 30 escolas. Aí a escola... E outro problema, a escola que fizer adesão a esse programa, ela tem que encerrar o ensino noturno. Acaba com o ensino noturno. Para poder ter aquelas aulas avulsas. A jornada e acabar com o ensino noturno. E tem outro aspecto importante que a gente tem que esclarecer, sobre o profissional. Os profissionais. A medida provisória propõe que profissionais de notório saber podem vir dar aula nesse programa no ensino médio. Ou seja, sujeito que é advogado, que é contador, administrador, que não tem formação em educação pedagógica, licenciatura, ele vem a título, então, para nosso ver, é um programa que precariza a educação. Além de negar o conhecimento para o estudante, ela também precariza a força de trabalho, o profissional da educação. Olha só. Que nós lutamos por hora-atividade, condições de trabalho, valorização, salário, entende? Esse profissional, ele vem, como o Estado aqui contrata o temporário por hora aula, então esse profissional vai vir, vai dar umas 2, 3 aulas e não tem uma vinculação com... Nem vai estar preocupado se é bom, se é pouco. Ele vem precariamente, né? Então o programa também prevê a transferência de bolsa para estudantes da iniciativa privada, ou seja, dinheiro público colocado na iniciativa privada. Pagar bolsas de estudo para estudar em escola particular. Então a gente diz, tem outro problema também, que o número de alunos por sala de aula, a medida provisória não fala, porque em muitas redes, em muitas escolas do país, aqui em Santa Catarina acontece, às vezes as aulas do ensino médio são feitas com mais de 45 alunos. Que não rendem. E aí a secretaria, a gente vai cobrar, eles dizem, não, alguns vão desistir, então aí a gente deixa... Esse é o argumento? Às vezes tem esse tipo de argumento. Será que tem governo que vai desistir também para ficar bom? Daí, essas questões aí possibilitou que a gente fizesse esse debate, e no Paraná já tem resistência em todo o Brasil, e no Paraná já temos 400 escolas ocupadas, os professores do Paraná entraram em greve. Nós aqui temos a proposta de fazer material informativo para discutir com a comunidade, que a gente tem que discutir com a comunidade, com os pais, né, com os alunos, para eles se contraporem a essa medida provisória que, a nosso ver, é um retrocesso histórico, que estabelece a educação apenas como adestramento
para o mercado de trabalho, o ensino médio, ele tem que preparar também o indivíduo para o trabalho, para o desenvolvimento sustentável, para a iniciação à pesquisa científica. Ele prepara também para o trabalho, mas não para o mercado de trabalho. Ele tem que preparar integralmente o indivíduo para ingressar no trabalho. Tem que preparar o indivíduo para a vida. Para a vida, exatamente. Inclusive para o trabalho. Inclusive para o trabalho. Então a gente acha que essa negação está contida, né, nesse projeto, e nós temos uma discussão de como a gente vai, com os professores e a comunidade, combater esse... E inclusive tem medida no Supremo Tribunal da nossa confederação para tentar derrubar, porque já é lei, como é medida provisória já está valendo, né? Essa lei, então já tem várias emendas, né? Porque outro problema sério é que o governo federal dentro do gabinete impôs essa medida sem discutir com a população. Isso que eu queria chamar a atenção, essas mudanças profundas, né, na educação, na formação da nação, por uma canetada, uma única canetada, não foi discutido, não foi sondado, não foi feito pesquisa. Saiu da cabeça de quem isso será? Porque a tramitação legislativa no Congresso, ela possibilita o aperfeiçoamento, óbvio. A gente não vai ter tudo como a gente quer, nem vai ser tudo como o governo quer. Quem no gabinete vai saber tudo que a realidade precisa, né, tem que ver a realidade, entendeu? A escola para aderir, ela tem condições, porque o financiamento ele coloca que é só por 4 anos, depois o governador, o prefeito vai ter que correr atrás do financiamento. Não toca numa questão importante do financiamento, que é a questão do custo aluno inicial, que nós aprovamos na lei do Plano Nacional de Educação, que você, para manter um aluno na escola, você tem que pensar e planejar quanto que custa esse aluno. E já o transporte, a alimentação, o material didático, livro, o salário do professor, do diretor. Quanto que custa segurança na escola? Quanto que custa esses insumos para você estabelecer um orçamento para investir na educação? O que ele faz é o contrário. Ele quer colocar gastar um programa, tanto e ele se vai adaptem. Se você tiver mais matrículas, mais alunos ingressando, porque esse é um problema que eu falei, tem que trazer mais alunos para... Você vai estar com o mesmo orçamento. Então, vai diminuir o custo do aluno per capita. Então, o dinheiro que você vai ter para o aluno. Então, isso aí o programa, o governo anunciou 1,5 bilhão no próximo período, mas como ele está planejando trazer mais 500 mil alunos nesse fomento integral, já dá R$3 mil, e o custo do aluno do Fundeb atualmente é 3.500 aproximado. Então, já é uma redução no investimento em cada aluno. No investimento em cada um. O governo não discutiu essa questão do custo do aluno, qualidade inicial, e então, para nós, esse é com certeza um programa que não vai dar certo. Até porque aqui em Santa Catarina nós tivemos 8 anos de Luiz Henrique, agora mais 8 anos quase de Colombo, e você pode chamar isso de médio prazo. A educação, você não vai resolver a questão em 1 ano, 2 anos. Essas questões de educação você tem que... É a longo prazo, entendeu? É o meu filho, é o teu neto que vai começar a ter... Tem que pensar a longo prazo, né, em educação. Você vê mesmo com o Fundeb em 2006, financiando um dinheiro a mais para o 2º grau, aliás, para o ensino médio, ainda há uma crise, não conseguiu se resolver. Aí, evidente, nós aprovamos na lei do Plano Nacional também a questão do 10% para a educação, que é mais dinheiro para a educação, principalmente do governo federal. O governo federal gasta muito com as universidades, com os hospitais universitários, mas gasta pouco com a educação básica. Então, a educação, o ensino médio também tem que ter, quando a gente pensou em 10% do PIB, aí evidente, reforma tributária, tinha os royalties, você tem que ter vinculação constitucional, o Estado aqui é 25% do orçamento para a educação, você tem que aumentar para 30%.
A Prefeitura, por exemplo, de Florianópolis investe 30% do orçamento, não precisa estar na lei, mas a demanda por creche, né, é grande, o gestor, o governador, o prefeito tem que investir, porque, né, não é porque só está ali, o mínimo é 25, então nós teríamos que discutir no país de aumentar a União de 18 para 25, então o 10% é uma medida que a gente aprovou no Governo Nacional que tem que ser urgente essa questão para financiar a educação. E você pode até pensar na questão de financiar, você tem alunos em áreas de vulnerabilidade, alunos, né, situação de risco, que você pode até dar uma bolsa para esses alunos. Porque você tem aqui o maciço do Morro da Cruz aqui em Florianópolis, que tem áreas de risco, né, de tráfico de drogas, que os alunos, né, já tivemos aqui muitos alunos envolvidos com tráfico de drogas aqui. Se você dá essa perspectiva de ensino integral, consegue para alguns alunos uma bolsa, né, para ele garantir a permanência, né? Você consegue manter esse aluno na escola e às vezes para os pais, para a família, aí você não vai ter problema com a criminalidade, você tem um aluno que vai conseguir entrar no mercado, né, no trabalho. Pode ajudar a resolver a situação de uma família inteira, né, professor? Exatamente. E falha minha eu ouvi falar de que o governo federal quer privatizar as universidades públicas. É uma fofoca isso ou procede? O professor ouviu falar alguma coisa? Porque ele está reduzindo a vaga, porque todo esse... começa através da OS, né, Organização Social. Aqui EBS, aqui que administra o hospital universitário. Hospital. Você transfere para uma entidade, né, que você cria uma entidade lá, que já não é mais o governo, é aquela entidade, né? E aí o próximo passo é você passar dinheiro para aquela entidade começa a contratar, administrar, então você vai terceirizando antes de privatizar, mas em seguida, e essa questão da reforma do ensino, tanto superior quanto do ensino médio, é abrir espaço para o ensino pago, porque hoje, desses 8 milhões do ensino médio, 6 milhões e meio são públicos. Então, 6 milhões e meio de matrículas são públicas, 1 milhão e meio são privados. Querem inverter. Então, você fazendo essa negação do conhecimento, não qualificando o profissional, muitas famílias tendem a migrar para a iniciativa privada e o mercado educacional privado, ele amplia a sua atuação. Hoje, só para você ter uma ideia, para fechar, o ensino superior, 75% das matrículas são ensino privado. Então, o mercado, ele tomou conta da educação também. É um negócio, né? Estão transformando num negócio. Mas, em virtude disso tudo, o Cinti está fazendo material explicativo para levar essa discussão para a sociedade. Exatamente, nós vamos fazer um informativo, um panfleto para distribuir para todos os estudantes, para toda a população, através de debate nas escolas, debate nas regionais sindicais nossas, em todo o estado. Já está acontecendo isso em vários... A gente tem informação que alguns centros de ensino tecnológico federais estão sendo ocupados aqui em Santa Catarina, então a comunidade está acordando em algumas regionais do estado para a gente fazer essa conversa com os pais, para eles entenderem que o filho dele vai ficar sem direito à escola, sem direito à educação, porque agora não é a educação de qualidade que nós estamos discutindo. Esse caminho é o Estado não ter mais escola. Com essas 1.200 horas, né, da base curricular que vai ser o necessário, depois ênfase, a escola pode oferecer áreas de ênfase. Se ela não tiver 5, que a lei prevê, ele pode oferecer só uma. E aqueles outras 4 áreas, que é tecnológica, que é humanas, que é artes, fica sem. Aí então é uma negação do conhecimento, então a gente diz que o Estado se desfazendo, porque as séries iniciais, o ensino fundamental, ele está entregando para a prefeitura. Hoje a gente tem a informação de que o Estado só está com 40% do ensino fundamental, o resto está com as prefeituras. Isso aí já é tema para um próximo Floripa em Foco do Cinti.
toda quarta-feira, 2h30 da tarde. E conversamos com o professor Carlos Alberto Lopes, que é o diretor de comunicação e imprensa do Sindicato dos Trabalhadores na Educação Pública no estado de Santa Catarina, que nos falou aí sobre essa reforma, tem o nome de reforma do ensino, né, mas que vai, enfim, não vai ficar barato, mas eu acho que a informação principal é que foi definida a data para a greve geral nacional, né, em função dessas questões na educação e muitas outras, né, professor? Dia 11 de novembro, a partir de 11 de novembro, greve geral, né, com todas as centrais sindicais. Para fechar com a última... Nós temos também dia 24 agora, que vota a emenda constitucional 241 lá no Congresso. Nós também temos uma plenária sindical agora no dia 24, que a gente está discutindo também de ser um dia estadual de mobilização aqui em Santa Catarina. Quando vai ser votada a PEC? Essa é dia 24, próxima segunda-feira, lá no Congresso em Brasília, e nós vamos fazer uma plenária das centrais sindicais aqui no estado para preparar para o dia 11 a greve geral. Então nós vamos fazer essa plenária dia 24 e com certeza também já vai ter atos de ruas aí, mobilização. Essa greve promete, né? Porque está todo mundo já pelo pescoço, né, com essas situações. Uma boa semana, professor. Até a próxima quarta-feira. Obrigado pelo espaço e um abraço a todos. Um abraço ao telespectador internauta que pode rever esse bate-papo daqui a pouco a partir das 22 horas aqui na TV Floripa ou no www.sinte-sc.org.br. Sinti, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3212-0300. Acesse www.sinte-sc.org.br.